Olá, muito bem-vindo ao segundo episódio do Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e hoje o nosso assunto será sobre reclamar. Oh meu Deus, eu reclamo muito, será que isso me faz uma pessoa chata? Oh meu Deus, eu prefiro não reclamar de nada. E aí, é saudável? Não é saudável? Com quem que a gente pode reclamar? Hoje nós vamos bater um papinho sobre esse assunto. Reclamar. Será que reclamar realmente resolve o nosso problema? Eu sinto que reclamar pode ser uma forma interessante de você verbalizar as coisas. Por exemplo, verbalizar é algo que nos ajuda a ventilar melhor o que está passando na nossa cabeça. Muitas vezes eu costumo ventilar ou comigo mesmo, falando as coisas em voz alta só para trazer mais clareza a isso. E é até um exercício interessante de mindfulness, de concentrar-se no momento presente. Quando você fala consigo mesmo, é como se você estivesse em reunião com uma pessoa e isso ajuda a clarear as ideias. Verbalizar é muito bom. Inclusive, pode perceber que às vezes a gente fica com alguma coisa entalada, fica difícil de falar. E quando a gente verbaliza aquilo, parece que fica mais leve. Parece que o monstro não era tão monstruoso, não era tão grande assim como nós imaginávamos. Então eu sinto que reclamar é uma forma de você verbalizar as coisas. Esse é um primeiro ponto. Não estou falando que reclamar é extremamente positivo. Já vamos chegar nesse ponto. Quando nós queremos verbalizar algo, é algo que ajuda, é uma coisa que nos ajuda a clarear as nossas ideias. Isso é extremamente interessante. Eu tenho uma amiga que nós utilizamos muito o WhatsApp para ventilar um para o outro, principalmente quando bate aquela neurose assim com algum assunto da vida ou tal. Por exemplo, entrei numa entrevista de emprego, fiz a entrevista tal, e eles falaram: tá bom, a gente entra em contato. E daí fica aquela coisa meio insegura de, meu Deus, será que eu consegui? Será que eu não consegui? Será que eu fui uma bosta? Será que eu vou ser já funcionário do mês porque eu sou uma pessoa muito incrível para essa empresa? Daí, minha amiga e eu, a gente fala assim, a gente só grava o áudio, zero contexto. A gente fala: amiga, tô precisando ventilar. Viu, a situação é assim, ó, passei por isso, e eu senti que foi esquisito por isso, senti que foi muito bacana por isso, e eu tô me sentindo dessa forma, e eu não sei, será que eu tô meio na neurose? Será que isso é normal? Será que não é? E daí, como bons amigos, tanto eu quanto ela, a gente puxa um pouco pra terra de novo, porque quando a gente começa a dar aquela viajada na nossa cabeça, imagina, é movido a energia solar e a gente só vai, parece que tipo, vai com a beleza. E quando o nosso amigo vê a situação de fora, a gente fala: amigo, ó, isso aqui faz sentido, você tá se sentindo um pouco incomodada, faz sentido você tá se sentindo insegura por causa disso, disso, disso. E amiga, eu te conheço já de verões passados, então assim, eu sei que a sua tendência é fazer A, B e C. Mas amiga, tipo, tá tudo bem, sabe? Se você passar na entrevista, vai ser mó legal, tá. Se você não passar, tá tipo de boas. E sempre que a gente termina esse bate-papo, só de ventilar, a gente fala: é verdade, amigo, você tem razão. Vou focar nos meus projetos. Se for pra ser, tipo, eles vão mandar a resposta. Se não for, tipo, tá tudo bem. A gente tá no LinkedIn, a gente faz o nosso corre, tipo. Mas o que foi isso? O que emocionalmente nos ajudou nessa situação esquisita? Esquisita eu digo de se sentir meio esquisitinho. O ato de verbalizar. Verbalizar é muito bom. Só que existe uma diferença entre você apenas verbalizar, tipo, deixa eu tirar isso aqui da minha cabeça, e você reclamar. Ou seja, você falar todos os pontos negativos de alguma coisa só para, tipo, destilar o veneno. Vamos falar sobre isso. Às vezes, o que a gente mais precisa é só tirar esse sentimento esquisito do nosso peito. Quando a gente tenta gerenciar, a gente tenta entender a situação e mesmo assim, tipo, nossa, tá difícil. Por exemplo, alguém no trabalho foi muito sacana com você. Você pega o WhatsApp, manda mensagem pro mozão ou pra amiga e fala assim: nossa, essa pessoa, meu, que sacana. Eu não quero falar palavrão aqui no podcast. Que sacana, meu, ela foi muito. é, não sei, chata. Ela foi, sabe aquela coisa tipo bem. Vou usar a digressão daquele show da Netflix.
The Good Place, um lugar bom, né? Que ele fala, ai, filha da fruta. Essa pessoa foi muito filha da fruta comigo. Então, tipo, ai, que droga, que merda. Tipo, não merecia isso, ela foi super sacana. Isso é bom fazer essa reclamação, porque tirou aquele sentimento do seu peito e, tipo, a gente se sente mais leve. Eu acho que isso é extremamente válido. Porque às vezes, moçada, a vida é injusta porque na natureza não existe justiça. A gente tem que entender isso. Dentro das nossas leis humanas, nós criamos a justiça, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, maravilhoso. Mas, infelizmente, às vezes nem tudo é justo. Tipo, não era justo que aquela pessoa menos capaz que eu pegasse o cargo que eu almejava. Putz, realmente, amiga, não é justo. O que nos resta a nós? Tacar fogo na empresa? Não, porque isso da cadeia a gente não merece ver o sol nascer quadrado. O que a gente pode fazer? Reclamar, falar mal daquilo, tipo, que bosta essa situação. Filhos da fruta. E, tipo, ficou mais leve, a gente simplesmente segue o baile. Tipo, it is what it is, sabe? Mas também tem um modo de reclamar que algumas pessoas entram, e isso é uma coisa que eu acho extremamente chato. Quando a pessoa entra no modo de reclamar de tudo, ou seja, nada tá bom para a pessoa. A pessoa consegue um emprego novo, que de repente ela queria. E aí, amiga, você está gostando muito desse emprego? Mais ou menos, porque tem isso de ruim, e o meu chefe é meio assim, não sei o quê. E a pessoa já dali uns meses muda de emprego. E aí, amiga, melhorou esse emprego? O emprego é bom, mas agora é longe, né? Agora eu passo muito mais tempo no carro ou no ônibus. E daí a gente fala, tá. Daí a pessoa consegue um outro emprego, trabalhando de casa, ganhando o quádruplo do que ela ganhava antes. E aí, amiga, tá mais feliz agora? Não, porque agora eu não vejo tanta gente. Porque agora não tá bom. Então, quando a pessoa só reclama de absolutamente tudo, gente, é muito chato. É muito irritante, porque nunca tá bom. Essa pessoa, quando o ato de reclamar, veja a palavra, reclamar, é clamar novamente alguma coisa para você. E você geralmente faz isso com coisas meio chatas. Então você tá chamando aquilo de novo. Pense que, se você é a pessoa que sempre reclama de tudo, provavelmente é um pouco difícil lidar com você. Porque você nunca tá bem, você nunca tá no modo de tipo, vamos elevar o nível dessa conversa da nossa amizade pra cima. Por quê? Porque você tá sempre nivelando pra baixo, nunca tá bom. Entende? Consegui o carro. Mas não era o carro que eu queria. Eu viajei pra fora do país. Mas não era o país que eu queria. Mas eu consegui para Disney com uma promoção que eu ganhei da rádio. Mas você viu o valor do dólar? Tipo, nunca tá bom. É muito chato isso. Então, se você é a pessoa que só reclama, reveja os seus conceitos. Porque talvez seja meio difícil conviver com você. Então, eu sinto que o reclamar tem alguns níveis aí que nós podemos ficar atentos. Eu sinto que é saudável no sentido de, putz, eu fiz tudo que eu podia. Igual o exemplo do trabalho, da promoção. Fiz tudo que eu podia. Não ganhei a promoção, alguém entrou no meu lugar. Cara, tipo, vamos beber e reclamar junto, porque é isso. Tipo, não tem mais nada para fazer. E daí eu sinto que a reclamação é uma forma de você assimilar isso e meio que, tipo, aceitar. Tipo, bola pra frente, sabe? E uma coisa que eu acho muito importante falar nesse episódio que estamos conversando sobre reclamar é: evite, isso também é uma opinião minha, evite reclamar do seu relacionamento para todo mundo. Então, por exemplo, todos nós temos aquele um melhor amigo, uma melhor amiga que, cara, sabe tudo da nossa vida. A gente meio que não tem filtro com esse nosso melhor amigo. E daí você pode chegar para esse amigo e falar assim, mozão, cagou no pau de novo fazendo aquilo. Olha que saco. Putz, me deixou triste, me deixou chateada. Porque a pessoa já conhece os vários níveis do relacionamento, porque como bom melhor amigo, melhor amiga, acompanhou você e o seu relacionamento desde o começo. Então, tipo, vai ser um amigo que vai te entender num outro nível. Aí eu acho extremamente válido. Também é algo para você ventilar. Alguém que, tipo, você confia que você vai conversar sem julgamentos e a pessoa vai estar ali te entendendo e falando, tipo, olha, amiga, mas tenta ver por esse lado. Putz, amiga, é verdade. Tipo, ele agora avacalhou fazendo tal coisa. Então, tipo, sabe? Então eu acho isso extremamente saudável. Só que, e de novo, moçadinha, presta atenção. Isso é uma opinião minha. Você não precisa fazer isso na sua vida. Mas, se você é a pessoa que teve, por exemplo, algum atrito com o seu mozão, namorado,
ficante acho que ainda é muito novinho, mas assim, namorado, marido, esposa, namorada, enfim, e você sai reclamando disso pra todo mundo, ou seja, você senta com o seu melhor amigo, você rasga o verbo do mozão e como o mozão foi filho da fruta com você. E daí você senta com a sua mãe e você reclama o quanto o mozão foi filho da fruta com você de novo. E daí você senta com o seu pai e faz a mesma coisa. Daí você conhece o cobrador do ônibus e quando você está passando na catraca, você rasga o verbo também. E por que isso é ruim, Mário? Eu sinto que isso começa a trazer uma carga de energia muito ruim para o seu relacionamento. Porque mesmo que partamos do princípio que assim, mozão tem as várias camadas de complexidade dele. Você também. Então não é que, nossa, eu sou um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, eu sou uma pessoa perfeita. E mozão está errando muito comigo. Tipo, só você sabe o seu calcanhar de Aquiles, você sabe o calcanhar de Aquiles do mozão, você sabe no que você é chato ou o que você é chata, o que você abre mão, o que você não abre mão. Só que quando nós vamos falar isso para alguma pessoa, nós geralmente só pintamos a imagem da outra pessoa e o quão ela foi sacana com a gente e o quão isso nos deixa numa posição de extremamente injustiçados. Você não conta todos os lados da história. E daí, passam-se alguns dias, você e mozão se resolvem. Mas a impressão que ficou para toda essa galera que você ficou reclamando do relacionamento continua com a imagem de nossa, ele fez isso com tal pessoa e ela continuou com ele? Ela, tipo, a pessoa, não ela, a menina, não estou dando gêneros, mas tipo, essa pessoa continuou com ele, putz. E daí, tudo continua maravilhoso no relacionamento, você e mozão melhoram, a situação fica muito mais legal, vocês vivem coisas muito incríveis. E geralmente a gente não sai falando essas coisas incríveis para todo mundo que a gente conhece. Então, por exemplo, vocês fizeram 18 horas de sexo seguidos e foi o melhor sexo da sua vida. Você não senta com a sua melhor amiga e fala. Depois você senta com a sua mãe e fala. Você senta pro seu pai e conversa dando detalhes. Você fala isso pro cobrador. Você, talvez fale só pra sua melhor amiga. E depois você segue a vida. Qual a impressão que a mãe, o pai e o cobrador ficaram? Putz, esse é um cara meio bosta. Essa é uma namorada meio bosta. Olha, eles não estão muito legais, porque o cara já fez isso com ela. E daí quando acontece de novo uma situação chata, você reclama pra melhor amiga, reclama pra mãe, reclama pro pai. Então eles só começam a ver aquele lado das intrigas, das briguinhas. E isso tudo começa a trazer uma carga de energia meio chata pro seu relacionamento. Porque todo mundo que olha fala assim, esse cara, nossa, ele já fez tanta merda. Os dois devem estar no começo do fim, basicamente, do relacionamento. E às vezes para você não. Mas essa carga de energia que fica incomoda a algum ponto. Porque mesmo que seja de forma inconsciente, existe um padrão vibratório que vai interferir no seu relacionamento. Pode perceber que todas as pessoas esperam o pior das coisas. Isso eu diria que é até um mecanismo de defesa nosso natural. De quantas vezes a gente já não ligou para a mãe, para o pai, e eles não atenderam o telefone e a nossa mente já foi pro meu Deus, eles estavam dirigindo, será que o carro capotou? Será que... A mente cria o pior cenário da vida. E daí perceba que como as pessoas sempre esperam o pior das situações, por exemplo, vai ter uma festa da sua família no dia tal, no final de semana tal. E daí naquele final de semana o mozão estava ocupado com alguma coisa, ele falou, putz, não vou conseguir. Daí você tá, mozão, beleza, faz seus corre. Quando você chega na festa de família que mozão não tá, qual é a primeira reação da galera? Por que seu mozão não veio? Vocês brigaram? Cara, pra que isso, sabe? As pessoas mesmo começam a colocar uma carga de energia pesada no seu relacionamento. Isso é muito chato. Então fique muito atento a isso de reclamar se você não está fazendo isso em excesso. Porque às vezes, cara, isso vai, de alguma forma, te prejudicar. Porque tudo que nós verbalizamos, nós trazemos para o mundo material e isso fica muito claro para nós. Se você só costuma verbalizar o que é ruim, naturalmente é como os nossos pensamentos funcionam como se fosse um aparelho de rádio. É como se você sintonizasse nessa frequência. Você pode escolher a rádio 88 ponto alguma coisa, 90 ponto X, 100 e alguma coisa ponto 9.
E o nosso padrão de pensamentos também emite uma vibração, e que se você só verbaliza aquilo que você está reclamando, aquilo que é negativo, naturalmente você vai trazer mais isso para a sua vida. Isso, de novo, é totalmente uma opinião minha. Você pode falar, Mário, acho isso totalmente bobagem. E tá tudo bem, a gente vai seguir, amiguinhos. Mas observe se você não está semeando muito a parte negativa que está te incomodando e guardando o que é bom para si. Uma das formas de maturidade é você entender e assimilar que nós somos frutos das duas partes. Nós temos várias coisas maravilhosas e várias coisas que a gente está trabalhando para melhorar. Ninguém vem pronto. A gente esquece muito disso. Mas isso de autoestima, isso em questão de autoconhecimento, né? A gente vai continuar num outro episódio. Esse a gente está falando de reclamar. Um exercício super simples para quem se propuser a diminuir o nível de reclamações sabe um desses elásticos de cabelo de xuxinha, sabe? É que aqui em São Paulo eu sei que esses elásticos eles têm um nome de chuca. Quando eu era criança eu aprendi como chuca. Hoje, como viado, isso é outra coisa, mas a gente também não vai entrar nesse mérito. Então, essa xuxinha, esse elástico de cabelo, você coloca no punho. E toda vez que você reclamar, você muda esse elástico do punho, de um punho para o outro, né? Do esquerdo para o direito. Esse é um excelente exercício para trazer a sua mente para o momento presente. Sempre que você se pegar reclamando de algo, experimenta fazer esse teste apenas um dia para você ver quantas vezes esse elástico vai mudar de um braço para o outro. E daí você vai ficar mais atento, tipo, é verdade, acho que não precisava reclamar tanto. Então, porque às vezes a gente só é viciado em reclamar e a gente pode mudar, a gente pode dar aquela melhorada. Enfim, apenas digressões. Esse foi mais um episódio do Domicast. Eu espero que tenha trazido reflexões que talvez mudem um pouco a sua perspectiva de como você pode ver a sua vida. E de repente você viu várias ideias e falou, interessante. Porém, não, acho que não é pra mim. Talvez eu não aplique e tá tudo bem. Absolutamente tudo bem. A gente tá aqui pra o quê? Pra trocar ideias. Muito bem, o meu nome é Mário Dominowski. Eu espero que você tenha muito curtido esse episódio. Não esqueça de deixar a sua avaliação aqui pro podcast, deixar o seu like e compartilhar com aquela pessoa reclamona, assim. Tipo, joga na cara, joga essa indireta. Por que não, menino? É isso aí, galera. Nos vemos no nosso próximo Domicast. Um beijão e uma boa semana.